Você sabia que existe algo de espetacular que Deus nos deu, capaz de tirar alguém do inferno e elevar até o céu? Sabe que sacramento eu estou falando? E como você tem vivido este sacramento na sua vida? Vamos experimentar um pouquinho de descobrir esses aspectos deste sacramento e podermos vivê-lo mais profundamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a palavra de Deus está em Mateus, no capítulo 16, do versículo 13 ao 20. Mas queria, neste domingo, puxar um pedacinho deste trecho e ler com vocês lá no versículo 18. Diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Em seguida, proibiu severamente aos discípulos de falassem alguém que ele era o Cristo. Olha que interessante. Deus está dizendo que tudo aquilo que Pedro ligasse aqui na terra seria ligado no céu. E tudo que ele desligasse seria desligado também. Pedro é o nosso primeiro Papa. Ele que é aquele que vai conduzir a igreja, e a partir dele nós vamos ter esta herança apostólica. A igreja pode ligar as coisas daqui às do céu. Isso você vê claramente no sacramento da confissão. Essa capacidade de trazer o céu para cada um de nós através deste sacramento onde o próprio Cristo nos absolve. Mas a gente deveria perguntar se este sacramento tem esta capacidade excepcional de nos conduzirmos ao paraíso. Por que muitas vezes procuramos tão pouco este sacramento? Ou por que vivemos ele de forma superficial? Muitas vezes nós fazemos as confissões nas ruas de São Paulo, em tantos outros lugares, e é muito comum as pessoas confessarem nas ruas e às vezes até espantada por encontrar lá o padre, e ali elas vão falar a história, a vida. Muitos vão até ali para falar um pouco dos seus sofrimentos, que está ali mergulhado em dificuldades, em situações que muitas vezes levam a pessoa a cair naquele pecado. Parece que muitas vezes a gente quer mais nos justificar pelo erro que cometemos. Ou ainda, encontramos pessoas que muitas vezes vão dizer que não fizeram nada contra os mandamentos de Deus. Afinal de contas, será que nós temos encontrado um caminho de superficialidade com este sacramento? Uma das coisas que pode acontecer é que perdemos a noção do pecado. O pecado ele se tornou de certa forma normal, que nós não identificamos como tal. É só uma questão de gênio, no sentido de que eu sou um pouco mais irritado, um pouco mais bravo. Às vezes essa irritação me leva a uma impaciência, mas em si nem se percebe o pecado. Santo Inácio ele faz um caminho que nos convida a pensarmos durante o nosso dia, e depois a igreja faz esse convite ao final do dia com as completas, de podermos fazer um exame de consciência. Quantas vezes por dia você para fazer uma revisão de consciência, fazer uma acusação de si mesmo? O Papa Francisco ele vai dizer que se a gente se acusa mais, nós acusamos menos os nossos irmãos. Quanto mais nós olhamos para nós e vemos os nossos limites e erros, menos temos tempo para olhar os erros e as falhas dos outros. E vamos até entender as fraquezas daquela outra pessoa mais, porque nós mesmos estamos cercados dessa fragilidade. Sabemos o quanto é difícil escaparmos das nossas debilidades, mas se não há exame, se nós podemos encontrar pessoas que ficam sem confissão por 5, 10, 15, eu cheguei a encontrar pessoas com 25 anos que não se confessam e falam: Padre, eu não lembro de nada que eu tenha feito errado. Significa que estamos num caminho aonde o pecado está estipado. Por um outro lado, temos pessoas que vai todos os dias se deixar a confissão, mas vão lá confessar a mesma coisa
que confessaram ontem. O pecado parece não mudar, parece não haver conversão e por isso muitas vezes nós, principalmente membros de novas comunidades, que confessamos com uma certa regularidade, encontramos desafios com outros padres, porque os padres vão percebendo naquela alma os mesmos pecados e a falta de conversão. Se você faz um exame de consciência de forma profunda, você deve também ter um arrependimento mais profundo. Não dá para ficarmos sempre batendo na mesma tecla. Mas padre, eu caio sempre no orgulho. Sem dúvida, eu acho que nós cairemos no orgulho sempre, porém a medida deve ser cada vez menor. Por isso o convite que eu quero deixar a você é que a sua confissão não seja somente uma confissão que fale de um pecado de forma generalizada, mas seja concreta, possa dar características concretas deste pecado. Eu tenho caído no orgulho porque muitas vezes eu não aceito a opinião da minha mãe, não aceito a opinião dos meus irmãos. Quando eles falam, eu vou lá e retruco. Há aqui uma dimensão de especificidade, ou seja, é bem específico. Isso dá-nos clareza, isso possibilita que as coisas comecem a se tornar mais claras para nós. Quando eu falo o orgulho, pode ser tantas coisas. Ou, como é mais comum, padre, quero confessar que eu caí na castidade. Cair na castidade tem tantos modos que parece impossível, talvez, aquela alma largar daquela situação, quando na verdade às vezes ela está se deslocando de uma situação para outra. Se você deixou de ter no teu momento de oração, ficar diante do Senhor, estar na presença dEle, prestar atenção, mas deixou sempre os teus pensamentos irem para onde quiserem, não permanecendo ali, significa que você se dividiu, que você perdeu a castidade, a integridade. Olha como que a coisa é. Mas também, se você pecou com a castidade, você pode também ter se dividido ao cometer um adultério. Pode ter se dividido tendo relação sexual fora do casamento. Pode ter se dividido realizando um ato de amor, de consumação no ato sacramental fora do casamento. Você pode ter praticado, por exemplo, a masturbação porque você está se dividindo. Quando nós vamos percebendo a amplitude de tudo isso, a gente vai entendendo. Se um jovem viesse e me falasse assim, padre, eu quero confessar que eu caí porque eu beijei uma pessoa. Isso não seria pecado. Mas se ele me dissesse, padre, eu sou casado e eu beijei uma pessoa que não faz parte do meu casamento, uma outra pessoa, me envolvi com ela, não tive relação, mas beijei, abracei. Aqui ela está perdendo a castidade, entrando no mundo de traição. Mas se ela não fosse casada? Agora imagine se essa pessoa fosse uma freira ou um padre. Por isso que também, quando nós confessamos, o nosso estado de vida tem muito a dizer sobre aquilo que caímos. Então é importante ver o seu estado de vida, ver com clareza aonde você está caindo e qual é a quantidade, vamos dizer assim, como isso está dentro de você. Porque se alguém me fala assim, padre, eu caí uma vez, há 10 anos atrás no adultério, e eu quero pedir perdão a Deus por essa falta, porque não quero, sinto vergonha de tudo isso, mas nunca mais aconteceu de novo. Parece que aquele pecado faz então parte do passado, não faz parte mais da vida da pessoa. Padre, eu acabei de cair no pecado do adultério essa semana, 2 vezes, com outra pessoa. Entende que tem uma outra dimensão? Padre, estou caindo todos os dias no pecado do adultério. Parece que quando as coisas têm uma intensidade maior, significa que isso está mais configurado dentro da pessoa e precisa de uma resposta ainda maior. Qual é a intensidade que o pecado está alojado dentro de você? Se você tem caído na impaciência, impaciência com o quê? Qual é a intensidade com que você tem caído? E depois uma coisa muito importante, qual é o propósito que você está querendo fazer diante de Deus para mudar isso? E quando você especifica, é mais fácil de trabalhar. E você precisa, então, tomar propósitos bem concretos. Estou impacientando
com as relações que eu estou tendo com a minha esposa, com aquela minha amiga, a minha proposta é, pelo menos, não mais retrucar, não dizer mais uma palavra. Eu estou estabelecendo um propósito. Eu não quero mais de forma nenhuma pecar nisso. E eu estabeleço este propósito. Deve-se ter claro que aqui o propósito sempre é de nunca mais pecar. Temos que ser cada vez mais concreto para que esse nunca mais pecar se torne realidade na nossa vida. Perceba qual é a ferramenta que Deus está colocando diante de você. Tome posse dessa ferramenta, porque Deus permite à igreja ligar e desligar as coisas. E isso é um dom extraordinário, mesmo que a gente não saiba essa intensidade. Quando eu comecei a frequentar o sacramento da confissão, fui muito mais empurrado pelo meu relacionamento, na época eu namorava. Eu achava que deveria falar com Deus, pedir perdão a Deus, mas não precisaria passar pela figura do sacerdócio. Mas ia porque era incentivado pela minha namorada. Cheguei até a primeira vez, quando fui na confissão, e dizer para o padre: olha, padre, estou confessando isso porque minha namorada me pediu de vir aqui, mas eu, sinceramente, para mim não faz diferença. Foi muito interessante o caminho que Deus fez comigo. Eu fui fazendo a experiência de ir mais por uma questão de amor ao outro e de repente eu fui conseguindo perceber a riqueza que tinha naquele sacramento e o quanto ele me ajudava a realmente sair do pecado, a abandonar, porque muito mais do que a minha vontade, eu percebia que eu recebia uma graça especial ao confessar. Existe realmente uma graça que vem pelo sacramento e nós devemos aproveitar esta oportunidade. Se neste tempo você não pode confessar, até por causa da situação que nós estamos vivendo, faça este propósito mesmo lá no segredo do teu quarto com Deus. E quando tiver a oportunidade, porque agora talvez ainda mais podemos perceber o valor disso, quando esse sacramento, este valor é ainda mais difícil, e não vamos mais perder a oportunidade. Comece fazendo a sua revisão de vida, sua revisão da sua história todos os dias. Que Deus possa te abençoar, que tenha uma ótima semana. Conto aí com o seu coração, compartilhe também esses vídeos que nós estamos agora diariamente e que possa levar essa presença de Deus a várias pessoas. Deus os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.